Amém. Só Jesus. Espírito Santo, eu te agradeço porque nós temos agora um banquete, Senhor. Eu peço que o Senhor revele uma palavra do Pai para nós, que o Senhor fale o que nós precisamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema é justamente esse, tem a ver com esse testemunho. Nem as crianças são poupadas no mundo espiritual. Bom, muitas pessoas não creem em Jesus, mas muitos que creem em Jesus acham que é tudo muito bonitinho, tudo maravilhoso, como a gente fala, o evangelho cor-de-rosa. Mas quando os discípulos pediram, Senhor, nos ensina a orar, dá um modelo para a gente, dá uma dica, e Jesus, nesse modelo de oração, que o Pai Nosso, na verdade, não é uma regra, até porque Jesus falou, vocês quando orarem, não usem de vãs repetições, como os gentios que acham que porque muito falam, serão ouvidos. Então, quando Jesus ensinou essa oração que nós chamamos de Pai Nosso, são diretrizes, são dicas. E ele fala, não nos deixes cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal. O mal existe. Não adianta querer ficar, tem uma expressão que fala, não adianta dourar a pílula. O mal existe. E o mal, ele eu não posso dizer personificado, porque um espírito não é uma pessoa, mas é uma pessoa espiritual. O mal é representado por demônios. Eu não gosto de falar sobre isso, nem eu. Mas quando eu posso, eu piso na cabeça deles, porque eles existem. São os demônios. E eles não poupam nem as crianças. Então eu quero falar com você sobre a importância de nós estarmos na igreja de Jesus Cristo, protegidos pelo anjo da igreja. Aleluia! Nós somos propriedade exclusiva de Deus. A palavra fala. Nós somos propriedade peculiar, somos um tesouro do Senhor, nós somos o corpo de Cristo. Então, quando nós estamos na igreja, por isso que Deus fala, não deixem a vossa congregação, como é costume de alguns. Estejam juntos, amem-se, exortem uns aos outros, não deixem a vossa congregação, porque é uma proteção. Então eu quero enfatizar para você a importância de estar na igreja, a importância de estar com Jesus, para a gente ficar livre desse mundo mal, livre, assim, a gente guerreia, mas a gente vence, amém? Vocês viram o exemplo agora. Então, eu quero pegar o exemplo na palavra do Senhor de uma filha, a filha de Jairo. Abra comigo a palavra em Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5, 21. Marcos 5, 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Jairo, ele era um principal da sinagoga, e você sabe que quando Jesus veio, os líderes religiosos não creram em Jesus, não creram que ele era quem ele dizia, porque ele disse, é radical, Jesus falou, quem vê a mim, vê o meu Pai. Ele disse o que ele disse? Eu sou Deus, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias. Ele falou isso com outras palavras. Na verdade, ele falou para aquela mulher no poço, a samaritana, ele falou, eu sou o Messias. Mas assim, ele falava, olha, se vocês não creem pelas minhas palavras, creiam ao menos pelas obras que eu faço, elas testificam de mim. Mas os líderes religiosos não criam. Jairo não cria. Jairo era o líder da sinagoga. Mas, quando a sua filha adoeceu e nem o médico pôde curá-la, ele havia ouvido falar que Jesus curava os enfermos. Então, pela sua filha, Jairo deixou o seu preconceito religioso e foi até Jesus.
Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Irmãos, você imagina, pensa comigo, você acha que o Jairo trocou a roupa? Porque naquela época era muito marcante. Hoje em dia a gente se veste todo mundo mais ou menos igual. Mas naquela época as pessoas simples se vestiam de um jeito, os pescadores, o pessoal da sinagoga se vestia diferente. O líder, então, era visível até pela sua vestimenta. Você acha que o Jairo pensou em trocar a roupa para parecer pessoa comum para ir até Jesus? Você acha? A filha dele está morrendo. Ele saiu como ele estava, com a roupa que ele usava. E no meio da multidão, porque aqui diz que juntou-se uma grande multidão, Jairo chega no meio daquela multidão com a roupa de principal da sinagoga, e quando ele chegou a Jesus, ele se prostrou aos pés de Jesus. Você concorda que quando o seu filho ou a sua filha está em risco de morte, você esquece todas as coisas? Não é verdade? Todas as filigranas a gente esquece. Esse era o desespero de Jairo. E rogava-lhe muito, rogava dizendo, minha filha está moribunda, minha filha está à morte, minha filha está morrendo. Rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. Aleluia! Aqui ele está mostrando uma fé, ou pelo menos um desejo. Olha, põe a mão para que ela sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Nesse ínterim, nesse momento, chega uma mulher que tinha uma hemorragia há 12 anos, uma mulher com fluxo de sangue, ela se espreme no meio da multidão, consegue tocar na veste de Jesus, e aí aconteceu um tumulto, ela foi curada, mas voltando para Jairo, então ali teve uma pausa, né? Eu não sei se Jairo era ansioso como eu. Se fosse a minha filha que estivesse morrendo, e Jesus está indo, e eu estou com ele, aleluia, deu certo, ele está indo. De repente, para. Como é que você ficaria? Para porque veio uma mulher, tudo bem que ela tem que ser curada, mas a minha filha está na frente. Jesus parou, não é? Aquela mulher foi curada, aquela multidão, e Jesus, quem me tocou, saiu virtude de mim. O fato é que naquela pausa, que a gente não sabe se essa pausa foi de 5 minutos ou de 15, aconteceu que a filha do Jairo morreu. Então a gente vem agora para o verso 35. Estando Jesus ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga e disseram a ele, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Amém? Aquele pai está ali por sua filha, e Jesus precisava de alguma coisa dele. Do que Jesus precisava encontrar em Jairo? O quê? Fé. Na hora que bateu o medo, bateu o desespero, porque acabou, Jesus falou, não tenha medo, não tema. Crê, somente crê, continua crendo. Você não veio até mim porque você creu, continua crendo. Amém? E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Jesus foi só com os 3. Lá na casa de Jairo, Jesus mandou que todos saíssem, só permitiu que o pai e a mãe, né, Jairo e a esposa ficassem, Pedro, Tiago e João, e ali Jesus não curou a filhinha dele, porque ela estava morta. Jesus trouxe a filha dele à vida de novo. Aleluia! Então aqui nós vemos um primeiro caso de uma filha que estava dependendo totalmente do pai, no caso, né? A filha, nessa hora, a vida dela estava dependendo do pai. E o pai estava dependendo de quem? De Jesus. Amém? E o que Jesus pediu para ele? Eu preciso ver fé em você. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus.
A Bíblia fala que Jesus não pôde operar muitos milagres, ele fez somente alguns milagres lá em Nazaré, na cidade dele, por causa da incredulidade das pessoas. A única vez que eu vejo na Bíblia dizer que Jesus não pôde fazer alguma coisa, mas a Bíblia fala, ele não pôde operar senão algumas curas na sua cidade natal, por causa da incredulidade deles. Aqueles que tinham crescido com Jesus, viram Jesus, conheciam sua família, se escandalizaram nele e faltou fé. E Jesus ali só pôde fazer algumas curas. Amém? Então o que Jesus precisa encontrar em você e em mim? Fé. Ah, mas a gente vai na igreja de novo? Sem dúvida, porque lá eu resgato a minha fé. Quem ficou 2 anos trancado em casa na época da pandemia e ficou 2 anos assistindo porcaria que passava na televisão? Mais mortos, gente entubada, gente morreu. Blá, blá, blá. Quem ficou 2 anos enclausurado assistindo o terror que a televisão passava, o que aconteceu com muita gente? Pânico, depressão, até morte, não é? Então, quando a gente alimenta a nossa mente com as coisas certas, faz toda a diferença. Não deixem a vossa congregação, como é costume de muitos, ainda mais quando vedes que o dia se aproxima. É por isso uma das razões que a gente vem na igreja, para manter a nossa fé acesa. Porque na hora que você precisar, Jesus vai precisar de uma coisa em você, fé. Amém? Vamos ver agora a segunda criança. A gente vai agora para Marcos capítulo 7. Marcos 7, 24. Marcos 7, 24. Levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom é no norte de Israel, é fora de Israel. Tiro já não é, já é Síria. Por que será que Jesus foi lá para Síria? Veja, entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, Ciro-fenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Ei, eu estou escandalizado, você não está? Demônio entra numa criança? Que maldade é essa? Jesus disse: o diabo não veio senão para roubar, matar e destruir. Ele não escolhe pessoa, ele é mau. Ele veio para roubar, matar e destruir. Livra-nos do mal, Senhor. Esse demônio estava na filha daquela pobre mulher. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Não se escandalize, isso é um provérbio em Israel. Jesus veio para os seus, ele veio para os judeus, e os seus não o quiseram, e aí a salvação foi estendida aos gentios, assim está escrito. Então ainda não era a hora, não era o tempo ainda. Ele estava até escondido, porque onde ele ia a multidão ia. Mas aí aquela mulher começou a argumentar. Ela, porém, respondeu e disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Eu sei que eu não sou de Israel, eu sei que eu não sou judia, mas... Então, Jesus disse a ela: por esta palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. Indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Essa passagem ela é relatada também no Evangelho de Mateus, e Mateus coloca uma frase muito importante que complementa. Diz assim em Mateus 15, 28, Jesus disse para ela: mulher, grande é a tua fé. Mateus 15, 28, é a mesma passagem.
mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Aleluia! O que foi que libertou a filha? A fé da mãe. Fé que foi expressa quando ela vai a Jesus. Amém? Teoricamente ela não poderia, Jesus estava atendendo o povo judeu. Mas ela, na hora do desespero, como Jairo, não pensou em protocolo, ela foi a ele. E cada um que vai a Jesus, Jesus não despreza ninguém. E a fé dela fez com que o demônio saísse da sua filha. E eu vou terminar com mais uma criança. Não é para escandalizar você, é para saber que sem Jesus a gente está frito, porque o demônio entra até em criança. Aliás, o demônio entra até em animais. Lembra, só para citar uma passagem, daqueles 2.000 demônios que saíram do homem, entraram numa manada de porcos. 2.000 demônios entraram, cada demônio entrou num porco. 2.000 porcos se jogaram no despenhaleiro, porque os demônios entraram nele. Uma vez eu orei numa casa, já contei esse testemunho, e assim que o demônio saiu daquele pai de família, o pai da casa, né, o demônio entrou no cachorro. Ah, como é que você sabe? Porque quando eu entrei na casa, aquele husky siberiano, ele não late, você sabia, né? Husky não late, ele às vezes uiva. E o canil ficava na entrada da casa, assim, no portão, tinha o canil do lado direito, o husky lá, abana o rabo bonzinho, geralmente husky siberiano é manso. A casa é uma edícula, lá, aquele homem aceitou Jesus, eu orei por ele, ele estava endemoniado, o demônio saiu, assim que ele ficou livre, sabe o que aconteceu? Aquele husky bonzinho começou a uivar, desesperado, e ele mordia a grade de ferro, o canil tinha, a porta do canil era de grade de ferro, assim, ele mordia aquelas barras de ferro, a ponto de sangrar a gengiva, na mesma hora que o homem... Aí eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito, e nunca fiz mais depois, eu fui até lá ver o que estava acontecendo, e aí expulsei o demônio do cachorro, o cachorro voltou a ficar normal. Demônio entra até em animal, demônio entra até em criança. Você acha que demônio não entra em adulto? Vamos ver o terceiro e último caso, mais um filho, Marcos 9:14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, ficou surpresa. E correndo para ele, o saudaram. E Jesus perguntou aos escribas, que é que discutis com eles? O que vocês estão discutindo aí com os meus discípulos? Porque tem gente que está sempre querendo arranjar um motivo para ficar, arranjando problema. E um da multidão, respondendo, disse, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, range os dentes, e vai secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Porque os discípulos de Jesus já tinham feito algumas curas e libertações, porque Jesus dá autoridade para os discípulos. Então eles pediram, Jesus estava no monte, com Pedro, Tiago e João, e os outros 9, aquele homem falou, olha, você é discípulo de Jesus? Sim, olha meu filho aqui, ajuda, ora. Jesus, mestre, eu pedi para os teus discípulos, e eles não puderam expulsar o demônio do meu filho. E Jesus respondendo, lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Ou seja, até quando eu vou ter que suportar vocês? Trazei-mo, traga o menino. Será que Jesus, se estivesse aqui e ele está,
ele falaria: ô geração incrédula, até quando eu vou suportar você? Faz quanto tempo que você me conhece? Imagina Jesus te perguntando isso. 3 anos, 5 anos, 10 anos? Você já examinou as Escrituras? Você já tem fé no teu coração? Até quando eu vou suportar a sua incredulidade, a sua dureza de coração? Traz o menino. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. Um espírito imundo, entra numa criancinha desde a infância. Isso não é justo, não é? Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para nos salvar, para nos libertar, para nos dar vida e vida com abundância, para nos dar paz, para nos dar autoridade. Mas nós queremos essa autoridade? Ou a gente ainda é religioso, vai na igreja porque... Amém, irmãos? Receba uma cajadada. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, Jesus, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Aleluia! O que Jesus falou para Jairo? Jairo, não tema, crê somente. O que Jesus falou para a mulher, Ciro Fenícia? Mulher, grande é a tua fé. Vai, que a tua filha já está liberta. O que Jesus fala para aquele pai? Se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. Se tu podes crer, tudo é possível que crê. E aí aqui vem a coisa mais linda, a sinceridade daquele pai. Logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade, Senhor. Não paradoxo? Eu creio, ajuda na minha incredulidade. Ele estava com tanto medo de ver seu filhinho daquele jeito, porque, lembra, nessa hora o filho estava lá, de novo endemoniado. Na verdade, ele queria crer, mas não cria. Eu creio, Senhor, é isso que preciso, então eu creio. Na verdade, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Muitos aqui estão assim, não estão? Eu creio, na verdade eu quero crer. Ajuda na minha incredulidade. Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E aqui tem uma pequena lição de batalha espiritual: saia dele e não entre mais nele. Se você expulsa um demônio e a pessoa volta a si, e na mesma hora fala: ai, estou com uma sede, ai, estou com a boca seca, tem uma água. Isso acontece muitas vezes. E aí alguém na inocência espiritual vai, pega uma água, dá para ele, ele bebe, pum, fica endemoniado de novo. Como assim? Uma das maneiras que o espírito entra é através de comida ou de bebida. Por isso que os alimentos são consagrados, festa de Cosme e Damião, por isso que muitas vezes alimentos são consagrados. Por isso que Jesus falou: se comerem ou beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum, desde que a gente tome as precauções. Irmãos, eu engatei uma terceira agora, né? Ai, que sede. Espera aí, antes de você beber, Senhor, eu consagro a Ti essa água, em nome de Jesus Cristo, que seja somente para a bênção do Teu Filho. Eu impeço, em nome de Jesus, que qualquer espírito imundo entre novamente através dessa água. Aí a pessoa bebe e tudo bem. Mas então o importante é quando você expulsa o demônio, você fala: em nome de Jesus Cristo, você não volta mais para essa vida. Amém? Aleluia! Então,
e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não pudemos nós expulsar? Mestre, por que a gente não conseguiu expulsar ele? E Jesus disse a eles: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Foi o conselho, né, que a pastora Kátia deu para a Flávia. Aí a gente aprende mais uma pequena lição de batalha espiritual. Nem todo demônio é igual. Existe hierarquia, existe escala de poder. Essa casta não sai com coisa alguma, a não ser com jejum e oração. Se você quer mais autoridade, ou se você precisa mais autoridade, você tem que ter uma vida de jejum e oração. Amém? Você entende? Não é assim, amanhã eu vou lá, vou orar por aquela pessoa que eu sei que pode ser que esteja endemoniada, porque acontece tanta coisa ruim naquela família, pode ser que seja demônio, então eu vou fazer um jejum hoje para ir lá amanhã. Você acha que o jejum é assim, pirim-pim-pim? É uma vida de jejum e oração, é uma vida de santificação. Aleluia! Então ali os discípulos aprenderam mais essa lição. Então eu quero encerrar lendo com você Atos 20, 21. Atos 20, 21. Veja só, o apóstolo Paulo, ele estava indo para Jerusalém, e ele sabia que essa era a última viagem, ele sabia que ele não voltaria mais para visitar as igrejas, porque em Jerusalém ele seria preso e terminaria o ministério dele. O Espírito Santo avisou Paulo. Então ele reúne os anciãos da igreja de Éfeso, e ele fala assim, olha, no Atos 20, 21, Atos 20, 20, não deixei de vos anunciar em nada, anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo ensinava em público ou nas casas, na sinagoga ou particularmente, Paulo falava sobre a conversão a Deus e a fé em Jesus Cristo. A única coisa que pode mudar a sua vida e te dar vida com abundância é se converter a Deus e ter fé em Jesus Cristo. Aleluia? É por isso que a gente está aqui. Amém? Então, converter-se a Deus, irmãos, não é vir na igreja domingo. A gente às vezes encontra alguém que ele fala, olha, você conhece Jesus? Ele fala, sim, eu sou crente desviado. O que o crente desviado é? Zero. É a mesma categoria espiritual do católico não praticante. Não, eu sou católico. O católico é cristão. Não é? Não é cristão o católico? Mas quando ele fala, eu sou católico não praticante, então o que ele é? Zero. Está na mesma prateleira do crente desviado. Converter-se a Deus, ele fala, quem me ama guarda os meus mandamentos e os segue. Talvez eu tenha escandalizado alguém, mas quando eu falo, o católico, quando eu encontro um irmão que é católico, eu falo, paz do Senhor, irmão. Ele fala, paz de Cristo, todo feliz. Ele é meu irmão. Ele tem lá os problemas de idolatria. Alguns nem têm, hein, mas, sabe? Mas e o meio evangélico, não temos também os nossos problemas? Então, meu irmão em Cristo, pronto, acabou. Uma vez, quando eu passei um tempo aprendendo o hebraico com um irmão, um judeu, né? Não cristão, mas um judeu. Aí eu tenho umas convicções diferentes dele. Eu creio em Jesus Cristo e ele não crê. Aí um dia a gente combinou, eu e esse
Senhor. Inclusive, ele era o líder da Cojuba, Comunidade Judaica de Ubatuba. A gente combinou o seguinte: a gente vai fortalecer o que nós temos em comum. O que a gente não tem em comum, a gente não precisa falar sobre isso. Nós dois amamos a palavra do Senhor. Ele sabe hebraico, eu não sei, eu quero aprender hebraico. O nosso Deus é o mesmo Deus. É suficiente? É. Então pronto, a gente ficou amigão. Amém? Mas então, onde eu quero chegar com isso? Converter-se a Deus. É amar a Deus, é guardar os seus mandamentos, é cumprir as Escrituras, é ser cordato, gentil. Já pensou que às vezes tem alguns irmãos que estão no culto, ele é uma bênção. Aqui, irmãos, vocês todos parecem ovelhas. Sem ofensa, ovelha bonitinha, boazinha. Mas às vezes quando chega na cantina, tem ovelha que não parece ovelha. Sabe? Quer ser atendido de um jeito ou de outro, nem parece mais que é ovelha. Às vezes tem ovelhinha que quando sai com a pessoa do estacionamento nem parece ovelha. Quem me ama guarda os meus mandamentos e os segue. Isso te dá referência no mundo espiritual. E se você além disso ainda tiver a sua fé em Jesus Cristo e ainda acrescentar uma pitada de jejum e oração, não tem demônio que pare na sua frente. Amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vive o Senhor, vive Jesus, Ele está vivo, o Espírito Santo habita em nós. Você entende por que a igreja de Jesus Cristo é o poder mais explosivo que existe? Aleluia, porque nós somos depositários do Espírito Santo, de tal maneira que a Bíblia fala que nós somos despenseiros dos mistérios de Cristo. O despenseiro é aquele que cuida da despensa. Nós somos despenseiros dos mistérios de Cristo. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra revelada, nós temos a autoridade que nos foi dada. Amém, irmão? Então, se um espírito imundo está afligindo a sua vida, a sua família, seus filhos, você tem autoridade em nome de Jesus Cristo. É isso que a gente vem buscar semana após semana. Jesus falou: aquele que perseverar até o fim será salvo. A gente vai fazer hoje aqui oração de guerra, amém? A gente falou hoje um pouquinho de feijoada, né? Eu peço perdão para os mais novos convertidos, mas é bom você saber a quem você serve, saber a quem você serve. Então a gente vai cantar só um cântico, porque pelas portas da adoração a gente entra na presença do Altíssimo, porque o Salmo 149 fala que o louvor quebra cadeias e grilhões. Então a gente vai cantar um cântico, e depois eu vou convidar você a se colocar na brecha para quebrar cadeias e grilhões. Chega, o diabo fica oprimindo você com pensamento de morte, com pensamento de depressão, com tristeza sem causa, com enfermidade, ataca até as crianças. Eu vou dizer para ele como Davi falou para o Golias: você vem contra mim com espadas e com lanças, eu vou contra você em nome do Deus Altíssimo. Satanás, você está oprimindo a minha vida, está oprimindo a minha família, está oprimindo meus negócios. A palavra do Senhor fala que o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos meus pés. Você está entendendo, Satanás? Você enviou os teus demônios para oprimir a minha casa, a minha família. Saiba que hoje vai ser quebrado esse jugo, porque eu vou contra ti em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque eu me converti a Deus e a minha fé está em Jesus Cristo. Amém? Então a gente vai louvar o Senhor com esse cântico, e depois a gente vai guerrear em nome de Jesus, a boa guerra. E não é por acaso que Deus se apresenta como Yahweh Tsevaot, o Senhor dos exércitos. Ele é o Deus da guerra. A guerra dele não é contra homens, é contra espíritos imundos. Vamos louvar o Rei da Glória.
teu sangue faz o surdo ouvir. Agora teu sangue quebra a maldição. Agora teu sangue cura toda dor. Agora teu sangue liberta o cativo. Agora eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. Eu creio que teu sangue é o que basta pra mim. Teu sangue sara os corações. Agora teu sangue me leva a perdoar. Agora teu sangue transforma a minha mente. Agora teu sangue faz o morto reviver. Agora eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. E eu creio que teu sangue é o que basta pra mim. E eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. E eu creio que teu sangue é o que basta pra mim. Tem momentos na nossa vida que você tem que tirar um pouco o pé do chão e colocar a cabeça no reino dos céus. Tem momentos que dinheiro, ciência, medicina, nada resolve. Tem momentos que só Deus. É nesses momentos que você tem que ter fé em Jesus Cristo. É nesse momento que você tem que ter certeza que você se converteu a Deus, que você pertence a Ele. É em momentos como esse que a sua vida pode mudar. Amém? Por fé. A sua vida pode mudar em momentos como esse. E a gente vai estar orando. E eu quero compartilhar com você. Eu dei um testemunho um pouco mais completo na vigília anteontem, mas hoje eu quero ser muito sucinto. Eu só quero te dizer uma coisa para edificar a sua fé pela unção que Deus tem colocado na minha vida e na nossa vida. Eu fui no cardiologista que me acompanha regularmente. Ele é cardiologista especializado e ele viu os exames todos em janeiro, todos normais. E eu fiz um exame que de vez em quando eu tenho que fazer, que é mais específico. Você fica na esteira, todo monitorado no eletro, e você corre até não aguentar. Ele vai inclinando e vai correndo, até você ficar exausto. E para ver se tem alguma arritmia, alguma isquemia, algum problema. E deu normal, todos os exames normais, tudo normal. E ele falou, olha, já faz 10 anos que você fez a cirurgia, é bom a gente ver como estão as artérias, se está obstruindo de novo ou não. Eu falei, tudo bem, eu vou para a Espanha em fevereiro, a gente pode fazer isso depois? Isso era janeiro. Ele falou, não, faz o seguinte, faz o exame antes para ver as artérias, para você viajar tranquilo. Aí eu não fiquei tranquilo, né? Mas aí eu fiz esse exame, voltei no cardiologista essa semana. E o exame, medicamente falando, clinicamente falando, é horrível. As artérias, o estrago que o infarto fez foi muito grande. E basicamente, o meu coração, o sangue vai mais para o lado direito. E todo o músculo do lado esquerdo, que é o músculo mais importante, que é o ventrículo esquerdo, recebe pouco sangue. Então, quando ele viu esse exame, não dá para explicar, né?
como é que o exame lá deu tudo normal com esse coração aqui. E ele falou para mim, você sente dor? Você tem dor? Eu falei, não, doutor. Ele olhou aquele exame, isso foi agora, semana passada. Ele perguntou de novo, nenhuma dor? Eu falei, não, nenhuma dor. Posso ficar com o seu exame? Eu vou dar uma olhada com mais calma. Eu falei, claro. Bom, ele ficou com o exame. Ele falou, eu entro em contato em 2 ou 3 dias. E aí olha o que ele falou. Espero não te dar um presente de Páscoa. Porque por aquele exame eu precisaria de pôr stent ou uma nova cirurgia cardíaca. Espero não te dar um presente de Páscoa. Aí passou um dia, passou 2 dias, no 3º dia, ele não mandou o WhatsApp, ele ligou. Eu até estava conversando com o Leonardo, e quando ele ligou, eu gelei. Puxa, ele não mandou o WhatsApp, ele ligou pessoalmente. Aí ele falou, Alexandre, olha, eu estive vendo seu exame, conversei com outro colega, e a gente chegou à conclusão que você não precisa fazer nada. É só continuar como está. Eu falei, é só continuar como está? Ele falou, E eu quero que vocês saibam que eu só tomo, nesses 10 anos, eu só tomo um remédio para o colesterol e um remédio para afinar o sangue. Só. Então, eles viram 2 cardiologistas para ver, não é possível que esse sujeito com esse coração faz um teste ergométrico desse e não tem dor, melhor deixar ele como está, né? Então eu quero te falar que assim como Deus me mostra claramente que eu só estou vivo por Ele, porque é impossível um coração funcionar com essa circulação que eu tenho. Eu achei lindo isso. Então eu quero dizer para você, Jesus pode te libertar, pode te curar, pode tocar na sua vida hoje. Não há nada maior do que Ele, amém? Nada maior do que Ele. O que acontece é que eu me converti ao Senhor e depositei a minha fé em Jesus Cristo. E até o médico se surpreende. Por isso que sempre quando eu oro por alguém, alguém já deve ter visto, eu falo, Senhor, Pai, para a Tua glória, para a surpresa dos médicos e para a nossa alegria eu te peço, eu sempre faço isso. Eu fiquei feliz que o meu cardiologista ficou surpreso e hoje Jesus vai surpreender você, amém? A gente vai estar orando agora, em nome de Jesus. Então, eu vou pedir para vocês estarem tocando baixinho agora. E se você tem alguma enfermidade ou alguma coisa que está te oprimindo, te torcendo, te espremendo, te angustiando, sai do seu lugar, vem até aqui na frente, tá bom? Vem aqui na frente, porque a palavra fala que muito pode por sua eficácia a oração do justo. A palavra fala que se 2 aqui na terra concordarem, acerca de qualquer coisa que pedirem, será feito pelo meu Pai que está no céu, Jesus falou. Eu não sei se a gente vai ter condições de orar por imposição de mão para todos, não sei, mas eu sei que se você tiver fé, assim como Jairo teve, assim como aquela mulher teve, e vier aqui, você pode falar, mas Jesus pode me tocar na minha cadeira, pode sim, mas quando Jairo veio e se prostrou aos pés de Jesus, ali Jesus viu fé, amém? Então sai do seu lugar, ou você quer a libertação ou não quer, amém? Seja pela sua filha que você vai interceder, pelo seu filho, seja pelo seu pai, seja por ti mesmo, mas dá um passo de fé, porque Jesus Cristo está aqui. Pode cantar ainda mais uma vez baixinho, para os irmãos estarem vindo. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, prepara cada coração agora, Senhor. Espírito Santo, toca nos corações. Eu repreendo agora todo espírito de timidez, eu repreendo todo espírito de medo. Que nada impeça os teus filhos de virem até aqui, Senhor. Sejam quebrados agora em nome de Jesus Cristo os grilhões que te impedem de manifestar a tua fé em Jesus. Seja ousado, seja agressivo em busca da tua salvação, da tua cura. Mostra no mundo espiritual que você confia em Jesus. Vem até a frente. Olha, o que eu faria se eu pudesse orar por cada um agora, mas vai ser impossível. Eu ia te perguntar o que aconteceu, faz quanto tempo, porque é assim que Jesus faz.
Jesus perguntou para aquele pai: há quanto tempo teu filho está assim? Ah, desde a infância, Senhor. Jesus fala: que queres que eu te faça? Então, tira um momentinho agora e fala para Deus agora, fala com sinceridade, por que você veio à frente? Eu sei que Ele sabe, mas Ele quer que você fale para Ele: Senhor, eu venho até aqui na frente, porque aconteceu isso, está acontecendo aquilo. Fala para Deus agora, fala para Ele, apresenta as tuas razões. O que você veio buscar? Abre o teu coração para Jesus. Joga o seu fardo no colo dele, amém? Conta o seu problema para ele. O Senhor Jesus viu fé no seu coração, você veio aqui na frente. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu me coloco agora em concordância com cada um dos teus filhinhos que veio à frente, Senhor. Nós somos ovelhas do teu pasto, Senhor. Nós somos teus filhos e clamamos a ti agora, Senhor, ajuda e misericórdia, Senhor. Nós clamamos agora, Senhor, que a nossa oração seja ouvida e que o Senhor do céu mande o teu socorro. Pai, eu tomo posse agora da autoridade do nome de Jesus Cristo, Senhor, que nos foi dada, que me foi conferida, e em nome do Senhor Jesus, nome acima de todo nome, eu coloco a minha fé em concordância com a tua, meu irmão. Eu coloco a minha fé em concordância com a tua, minha irmã. Você veio aqui à frente expressando fé, e eu me coloco em concordância, e eu digo agora, em nome de Jesus Cristo, espírito imundo, sai dessa vida, sai agora, em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, saia em nome de Jesus Cristo, porque está escrito que Jesus levou todas as nossas enfermidades na cruz. Você que está aqui intercedendo por alguém que não está aqui, espírito imundo, aí onde você está, eu te ordeno que saia agora em nome de Jesus Cristo. Assim como aquele servo do centurião foi curado à distância, assim como a filha daquela mulher grega foi curada à distância, espírito imundo, sai agora dessa vida, aí onde você estiver, em nome de Jesus Cristo. É a tua fé que está em ação, irmã. É a tua fé, irmã. É você que está dizendo para Deus onde está o problema. Você que está passando por problema de depressão, de ansiedade, de pânico, espírito imundo, eu te ordeno, saia em nome de Jesus Cristo. Porque Jesus levou sobre si as nossas maldições, as nossas dores, as nossas pragas, caíram sobre Ele e nós estamos livres. Por isso sai agora em nome de Jesus Cristo, todo espírito imundo, eu profetizo sobre a tua vida, cura, recebe a cura em nome de Jesus Cristo, seja livre desse mal, seja liberto agora em nome de Jesus Cristo. Começa a sentir, pede para o Espírito Santo te mostrar o lugar da lesão, da dor ou da enfermidade. Deixa o Senhor te mostrar. Pai, eu peço que o Senhor aqueça esse lugar agora, para que ele saiba que o Senhor está agindo, Senhor. Ó Espírito Santo, sinaliza, Senhor. Sinta e perceba pela fé que o Espírito Santo está agindo aí. Pai, eu te peço em nome de Jesus também que o Senhor comece a dar agora paz, onde havia medo, onde havia tristeza, onde havia depressão, onde havia ansiedade, sai em nome de Jesus. Recebe agora a paz,
Recebe a paz que excede todo entendimento. Recebe a paz de Jesus Cristo, teu Senhor e Salvador. Recebe paz. Senhor, começa, Paizinho, a restaurar os sonhos. O Senhor te devolve a tua esperança, porque a tua esperança não está no médico, não está no advogado, a tua esperança não está na conta bancária, a tua esperança está em Jesus Cristo, que nunca falha. Você que veio pedir a Deus por um processo jurídico, por uma causa aparentemente impossível, Pai, Tu és o justo juiz. Jesus, Tu és o nosso advogado, Senhor. Essa causa, Pai, que parece insolúvel, eu peço que o Senhor ajude, Pai. Peço que o Senhor entre com a Tua providência. Nem sei como, mas o Senhor sabe, Pai. Recebe a Tua bênção em nome de Jesus Cristo. Você que está com problema financeiro, até por erro seu mesmo. Talvez você mesmo não deu dízimo a Deus e deixou aberta a porta para o devorador. Pede perdão para Deus agora. Conserta teu coração. Pai, o Senhor é Jeová Jiré, o Senhor é Deus que provê. Eu peço, Pai, que o Senhor ajude e abençoe todos os teus filhinhos aqui na área financeira, Senhor. Ensina os teus caminhos, Senhor, ensina os teus princípios. Eu profetizo que a bênção do Senhor vem sobre você, não vai faltar azeite na tua botija, em nome de Jesus Cristo. Você que veio trazer para Deus um problema familiar, contenda, ruptura de relacionamento, eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo espírito imundo de divisão que roubou a paz no seu lar. Eu ordeno que saia em nome de Jesus Cristo agora, saia em nome de Jesus Cristo. Oh Senhor, eu peço, trabalhe em cada coração, capacidade para perdoar, que o perdão comece através de você, cadeias sejam quebradas, os relacionamentos vão ser restaurados em nome de Jesus Cristo, e vai haver paz na tua casa. Todo trabalho feito contra a tua vida, trabalho espiritual, com foto, vela, peça de roupa, qualquer objeto, quebro, cancelo e anulo em nome de Jesus Cristo. Por um caminho vieram contra você e contra a tua família, por 7 saiam em nome de Jesus Cristo. Hoje é o dia da libertação, o dia do Senhor dos Exércitos. Pai, eu peço que o Senhor envie os teus anjos com espadas de fogo em cada lar aqui representado. Pai, eu peço que os seus anjos estejam limpando todo o ambiente espiritual das suas casas, e quando você chegar em casa, quando você chegar na sua casa, diga: nesta casa servimos ao Senhor, nesta casa servimos ao Senhor. Que os anjos do Altíssimo entrem com você. Eu profetizo que a sua casa a partir de agora é um lugar de paz e bênção, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Agora, antes de você voltar para o seu lugar, vamos louvar esse cântico, tá bem? Com ação de graças. Começa a agradecer, agradece a bênção que você já recebeu, porque Deus é fiel, Ele ouviu a tua oração, Ele já entrou com providência. Alguns já vão sentir a cura agora mesmo. Alguns já vão sentir paz, alguns já vão perceber logo, mas certamente todos foram alcançados, porque Jesus atendeu até a mulher Ciro-fenícia. Jesus não faz acepção de pessoas. Então agora só falta ação de graças. Durante esse cântico, agradece a Jesus, agradece a Jesus. Teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou, aleluia. Não há nada que resista ao teu poder. Nem pecado, nem o mal, livre sou. E eu creio que Tu és o meu
Aleluia. Santo é o Senhor. Você que já sabe, que já deu para sentir que você recebeu a bênção, seja a cura, ou seja a paz ou o livramento, alguém que já sabe, que já conseguiu sentir, levanta a mão. Quem já sentiu agora, já pode perceber, levanta a mão com coragem. Amém, amém, amém. Olha quantos já pôde sentir a cura, aleluia, ou a libertação. Olha quantas mãos levantadas, aleluia. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, aleluia, aleluia. E certamente os demais, pode confiar, porque às vezes o seu caso você não sabe agora, mas você vai saber, amém? Jesus está vivo, aleluia. Muitas mãos se levantaram. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Eu quero deixar com você a bênção do Senhor, conforme Deus ensinou. O Senhor te abençoe e te proteja. O Senhor resplandeça, faça brilhar o seu rosto sobre a tua vida e te dê graça. O Senhor levante o seu rosto sobre a tua vida e te dê paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.